Muita gente me fala assim: Dr. Gilson, eu enxergo super bem. Por que eu preciso fazer uma consulta todos os anos? Meu grau praticamente não muda mais. Eu devo ouvir isso pelo menos umas 3 vezes por dia no consultório. Então, já que é muito comum das pessoas perguntarem isso, de pensarem assim, eu resolvi fazer um vídeo sobre esse assunto. E aproveitando, deixa aqui nos comentários qual que é o assunto que você quer que a gente discuta aqui nos vídeos. Quanto mais sugestões, mais temas a gente vai ter para conversar, mais fácil fica a construção do canal. Meu nome é Gilson e eu sou oftalmo aqui em Belo Horizonte. Em relação aos temas dos vídeos aqui do canal, muita coisa eu pego de dúvidas de pacientes que eu atendo, de comentários que as pessoas fazem aqui no YouTube e de pedidos que as pessoas me fazem de uma forma geral, lá no Instagram e outros locais também. Então eu pego tudo isso e uso como fonte de sugestão dos assuntos aqui dos vídeos. Muitas vezes também eu uso o Instagram como ferramenta de resposta. Uma pessoa me faz uma pergunta, por exemplo, e ao invés de simplesmente eu digitar a resposta dessa pergunta, eu deixo nos stories como uma forma de abranger mais pessoas, ou seja, mais pessoas terão acesso àquela orientação. E com isso também, mais pessoas vão se beneficiar com todo esse conteúdo, com o nosso tema. Então eu gosto muito de usar os stories e acabo usando bastante. Então às vezes eu estou dentro do carro, saindo do consultório, eu vejo uma pergunta e já deixo a resposta no stories no mesmo momento. E é muito fácil, fica mais fácil da gente usar isso. Fica mais prático e facilita bastante essa interação. E olha, já que é uma coisa que tanta gente me pergunta pessoalmente, é importante a gente tratar aqui com todo mundo. A pessoa fala assim, a pergunta mais feita é essa: eu enxergo bem, então para que eu preciso fazer uma avaliação com oftalmo uma vez por ano? E olha, tem vários pontos importantes que têm que ser abordados aqui. E hoje eu quero citar 2 pontos muito importantes. E na semana que vem eu vou falar sobre outros pontos importantes também sobre esse assunto. Primeira coisa, primeiro ponto importante, nós temos 2 olhos. E sempre existe a condição de dominância. Então, a gente sempre vai preferir um olho ao outro. Então, quando a pessoa fala que enxerga bem, é muito comum acontecer da pessoa enxergar bem com um dos olhos e ter um pouquinho de grau, por exemplo, no outro olho. E ela nem percebe isso, por incrível que pareça. E importante, tá? Isso acontece muito. Eu já tive casos de pacientes que tinham deficiência visual gravíssima de um lado. Eles conviviam com aquilo e nem sonhavam que eles precisavam de tratamento. E você pode falar assim: Dr. Gilson, mas não é possível uma coisa dessa. Isso existe mesmo? Olha, existe, isso existe muito e é muito comum de acontecer. Eu já tive um caso de um paciente que morava no norte de Minas. Ele foi usar um dia a espingarda lá na fazenda dele. Ele foi fazer a mira para dar um tiro e percebeu que não estava enxergando bem de um dos olhos. E olha, fazendo um parênteses aqui, eu tenho uma ligação muito forte com o norte de Minas. Eu ia para a região ali de São Romão, desde que eu era criança. Eu tinha uns 4 anos de idade e meu pai tinha um pedaço de terra na margem do rio Urucuia. Então eu tenho um carinho muito grande pelas pessoas ali da região. E depois, já como oftalmologista, eu trabalhei na cidade de São Francisco por 8 anos. Então eu falo isso com muito orgulho. Então eu quero mandar um grande abraço para toda aquela turma ali do norte de Minas. Um grande abraço a todos vocês. Bom, esse paciente em questão, e só para resumir a situação, ou resumir o caso, ele estava cego de um dos olhos. E por mais que você fale que isso é impossível acontecer, olha, isso acontece, infelizmente acontece. Eu não ia mentir isso para você, uma situação tão grave como essa. Infelizmente acontece. Então, o fato de a gente enxergar bem não quer dizer que os 2 olhos estão perfeitos. É comum acontecer da gente encontrar uma leve deficiência em um olho e um grau um pouco mais alto no outro olho. E depois que eu falar do segundo ponto de hoje, eu quero lembrar uma coisa muito importante também. Então, essa nossa visão binocular funciona assim. Nós temos 2 olhos, então existe a dominância. Da mesma forma que a gente pode ser destro ou canhoto, a gente usa mais uma das mãos do que a outra. A gente escreve com uma das mãos, usa tesoura com uma das mãos, com a mão dominante, trabalhos mais finos com a mão dominante, e o pé, nas nossas pernas, a mesma coisa. A gente chuta a bola melhor com um pé do que com o outro. E por aí vai. Apesar de ter pessoas que são ambidestras e que usam bem também os 2 pés. Bom, o nosso olho é a mesma coisa. A gente tem uma dominância em um dos olhos. É a mesma situação. Então tem que fazer uma avaliação todos os anos para ter certeza que os 2 olhos estão com visão perfeita e saudáveis. É importante ficar registrado isso. Agora, o segundo ponto importante é referente às crianças. Vê se você vai entender. O que eu vou falar agora é uma coisa importante. Uma criança não tem referência do que é enxergar bem ou enxergar mal. Então, para ela está enxergando, é aquilo mesmo. Ela não sabe se aquilo que ela está vendo está certo ou se está errado. Pela mesma razão, ela não tem referência. Ela não tem referência do que é enxergar com perfeição e do que é enxergar tudo embaçado. Para ela, tudo está certo.
E até como exemplo, eles falam que os índios, eles não viam as caravelas portuguesas que estavam chegando aqui no Brasil. Isso lá na época do descobrimento. Depois você pesquisa sobre esse assunto. Os relatos dessa história falam que eles viam, mas eles não enxergavam, porque eles não tinham memória daquilo que estavam vendo. Então para eles, os índios, aquilo não existia. Eles não tinham referência cerebral daquilo. Na criança é a mesma coisa. Quem processa a visão é o cérebro. Então se ele não tem referência, aquilo que a pessoa está enxergando é aquilo mesmo. Quer ver uma coisa? Fala para uma pessoa que nunca viu o mar, que o mar é lindo. E aí mostra para essa pessoa uma foto de uma praia linda. E aí ela vai falar assim, olha, é bonito mesmo. Mas aí você leva essa pessoa lá naquela praia que você falou que é uma praia linda, que você mostrou a foto para ela. E ela vai falar assim, ela vai ficar de boca aberta e vai falar desse jeito. Meu Deus do céu, que maravilha! Eu nunca vi algo tão bonito na minha vida. E é o mesmo local da foto que antes ela tinha falado que era bonito. Só que agora, presencialmente, ela ficou de boca aberta. E se ela for uma pessoa com mais sentimentos, ela vai agradecer de estar tendo a oportunidade de estar ali vendo aquele mar tão bonito. O que mudou nessa história? Você deu para ela a referência. Antes ela não conhecia, depois você mostrou uma foto e depois você levou a pessoa a ver aquele mar maravilhoso. E ela pôde ver com os próprios olhos aquilo que você mostrava que antes era uma foto. Nos nossos olhos é a mesma coisa. Se a criança não tem referência, ela não vai saber o que é enxergar bem. E aqui existe o risco muito grande de acontecer uma coisa que foi que eu falei que eu ia dar dica no final do vídeo, que é o seguinte: os pais ou os responsáveis pela criança precisam levar as crianças ao oftalmo todos os anos, para que elas não corram o risco de desenvolver uma situação que chama ambliopia. Eu tenho um vídeo só sobre esse assunto, assiste porque é importantíssimo. Se a criança não recebe o tratamento adequado e na época certa, ela passa a ter um baixo desenvolvimento daquele olho, e isso pode se manter para o resto da vida, a ponto até de dificultar a conquista da carteira de habilitação no Detran, lá quando ela tiver 18 anos. Por causa dessa baixa visão. Ou seja, é importante ou não fazer uma avaliação com oftalmo todos os anos, e pelo menos uma vez por ano. E eu vou deixar a resposta para essa pergunta para você. Deixa aqui nos comentários o que você acha sobre isso. Cada pessoa tem um entendimento daquilo que é importante, e o que é importante para mim pode não ser importante para você, e vice-versa. Então, eu quero deixar para você uma pergunta. O que é importante para você? Um grande abraço.